te falei que eu sou baiano. Você já ouviu, que eu nasci em Macarani. Aí tu fica se perguntando, como é que veio parar no Espírito Santo? Muita gente me pergunta isso. Deixa eu te contar, vou te contar essa história. Eu, em 78, gravei meu primeiro LP. Hoje qualquer um grava, né? Mas eu gravei meu primeiro LP em 78. Eu sou artista da música gospel desde 78. E aí eu fui convidado para vir para o Espírito Santo para falar num congresso em Cachoeiro de Itapemirim. E aí eu vim todo alegre, né? Peguei um ônibus da Itapemirim, passei 4 dias até chegar no Espírito Santo com minhas caixas de LP no porta-mala do ônibus, chegou tudo empenado, desci na rodoviária, um estado bonito, diferente, né? E uma cidade cheia de morro, Cachoeiro de Itapemirim, mas era a terra de Roberto Carlos. Eu estava empolgado lá na rodoviária. Aí botei lá minhas coisas, minhas malas e minhas caixas de LP e fui atrás do tal endereço de quem me convidou. Quando eu chego no tal endereço, era uma igreja que estava em construção, a segunda igreja batista de Cachoeiro do Itapemirim. E eu me aproximei de um cidadão pedreiro que estava no meio do lugar onde seria o templo, fazendo uma massa. E ele estava de cabeça baixa, eu dei boa tarde, moço. Ele respondeu boa tarde. Eu disse, eu sou cantor. Ele falou assim, o que é que eu tenho com isso? Eu falei assim, não, eu fui convidado para vir cantar aqui. Ele falou, não sou aqui não sou daqui não, eu estou só trabalhando aqui. Falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? E aí de repente entrou um homem bem baixinho, seu Nélgio, né, que era diácono naquela igreja, e eu disse que tinha sido convidado pelo pastor. Ele falou, olha, o pastor nem está aqui mais, nem é pastor dessa igreja mais, e nem eu sei desse congresso. Eu estava lá perdido, porque eu não tinha dinheiro para voltar. Fui acreditando em vender meus LPs. E eu falei, ó, eu estou perdido, onde eu vou ficar? Eu não tenho dinheiro para voltar e minhas coisas estão na rodoviária. Não, você vai para minha casa. E eu fui para a casa dele. Pois é, foi assim que eu cheguei no estado do Espírito Santo. Lá, em Cachoeiro, comecei a namorar com uma moça, com ela me casei, constituí família, não é? E fui para Vila Velha. Mas a minha trajetória com recuperação de drogados começou quando eu namorava. Porque eu levei um irmão dela, que tinha um problema, para Recife. Eu era estudante, morava em internato, levei ele para morar no internato comigo. E pude ajudá-lo. Foi minha primeira experiência, eu era um garoto, muito novo ainda. E a partir dali eu venho para o estado do Espírito Santo, convidado, e aí começo a minha luta tirando pessoas da rua. As pessoas achavam aquilo um absurdo. Pegar pessoa de rua, pessoa de cadeia, pessoa que cumpria pena e colocar dentro de casa. O absurdo maior era ter filhas pequenas, eu tinha 2 filhas pequenas, e as pessoas achavam aquilo um absurdo, com drogado dentro de casa, com um cadeieiro dentro de casa. Os vizinhos não entendiam, mas foi a missão que Deus me deu. A partir dali, eu saio de Vila Velha e vou para Cachoeiro de Itapemirim. E lá em Cachoeiro de Itapemirim, a minha esposa dava aula para cuidar das crianças e eu ficava andando para tudo que é lugar numa tentativa de arrumar um local para colocar os drogados. E consegui alugar uma casa, eu sou muito grato. A irmã Ilka, uma mulher muito crente, uma casa dentro do BNH, conjunto de BNH. Imaginem vocês, uma casa de BNH, eu tinha 34 drogados dentro de uma casa de 2 quartos. E as pessoas, os vizinhos, eles podiam fazer um alvoroço muito grande, até chamar a polícia, mas eles não fizeram. Muito pelo contrário, a gente tinha vizinhos muito queridos. Do lado nós tínhamos uma senhora chamada Dona Dilceia, uma pessoa querida, e do outro lado a dona da casa, que era a irmã Ilka, que me alugou essa casa por um salário mínimo. E aí nessa época era difícil demais. Eu vendia o almoço para comprar a janta. Era na época da inflação de Sarney, muito difícil, né? As minhas filhas estudando em escola pública, porque não tinha condição, ou recupera drogada ou põe filha em escola particular. Eu viajava esse Brasil inteiro com as caixas de LP, viajava a noite inteira de ônibus, pregava em Minas, na Bahia, em Pernambuco, para tudo que é lugar, vendendo o meu LP com o meu violão, cantando para sustentar os drogados. Adorar, Senhor,
Na cidade de Cachoeira de Itapemirim, fiquei conhecido porque fazia palestra nas escolas, não é? Ia falar para os presos na cadeia, e as pessoas foram me conhecendo, dando palestras em reunião do Lions Club, igreja. Então, muito conhecido e tinha muita ajuda. Por exemplo, o pessoal que era dono de açougue, eles me davam osso de peito, para que eu pudesse, porque casa de recuperação de drogado é mais ou menos assim, é sopa um dia sim, o outro também. Você imagina as dificuldades que tem hoje, imagine há mais de 40 anos atrás, quando eu comecei essa luta de recuperação de drogados no Brasil. Eu saía vendendo camiseta de porta em porta, vendendo boné, interno doente, e na inflação de Sarney, o litro de leite tinha um preço de manhã e à tarde era outro preço. Eu, além de ter a casa de recuperação, ainda tinha minha família para sustentar. E naquela época eu tirei muita gente da rua. Pasme você, eu tenho gente comigo, hoje ainda, que eu tirei da rua naquela época. Que eu peguei debaixo da ponte lá no Rio Itapemirim, cheio de piolho, assim, coitado, morto porque não falava, não tinha condição de reagir, não andava. Foi assim que eu peguei Elias, está comigo até hoje, é o nosso cozinheiro lá. Eu tenho outro também que há quase 30 anos eu tirei da rua em Cachoeira de Itapemirim, chama Luizinho. Né? Tem uma deficiência, deficiência visual e mental também. E eu peguei, ele tinha 34 quilos de ossos, quando eu peguei ele no colo, né? Lá em frente, uma casa de peças chamada Antônio Autopeças, né? E eu peguei Luizinho, eu já tinha o Elias, para você ter uma ideia que eu ainda tenho eles comigo, eles vivem comigo, eles são filhos já dessa data, e centenas passaram pela minha vida da minha família, pela vida das minhas filhas, pela nossa história. Nós nos sacrificamos em muitas coisas, minhas filhas foram sacrificadas em muitas coisas, a minha família, esposas sacrificadas para que nós pudéssemos dar vida, dar esperança a essas pessoas que vinham ao nosso encontro. Nesse meio, nessa grande dificuldade, eu abri uma casa de recuperação em Divinópolis, Minas Gerais. Eu não tinha nem para mim. Eu pegava 2 ônibus para ir a Divinópolis, ia para Belo Horizonte, Divinópolis. Eu fui fazer uma palestra, uma mãe desesperada me pediu que eu abrisse uma casa de recuperação em Divinópolis. É uma história muito longa, eu resumo para você. E eu acabei indo, incentivado pela esposa na época, eu estava angustiado, eu não conseguia dormir. Eu tinha contado a história dessa mãe e ela me incentivou. Eu peguei o ônibus, fui para Divinópolis e lá me encontrei com o Wilson, hoje pastor Wilson, que tinha uma fábrica de camisa, me levou para a casa dele. Nós alugamos o primeiro sítiozinho lá no Cacoco. Hoje chama-se Projeto Quero Viver. Uma das maiores casas de recuperação de drogados de Minas Gerais, que foi fundada por mim na mesma época do projeto Vem Viver, aqui em Cachoeira de Itapemirim. Eu passava 15 dias lá e 15 dias aqui. Era vendendo o almoço para poder comprar a janta. Eram dias difíceis para todos nós, mas dia de muito milagre, onde a gente via a mão de Deus agindo em nosso favor o tempo inteiro. Hoje nós continuamos, o projeto Vem Viver continua, o projeto Quero Viver continua lá em Minas Gerais, de vento em popa, e nós aqui também, né? Devolvendo esperança, dando vida, enxugando lágrimas de mãe que chora, de esposa que chora, devolvendo esperança, sabe? E continuando a nossa luta, sabe? Fazendo prevenção no Brasil e a nossa luta dando esperança, sabe? Para todos aqueles que estão lá e que vêm ao nosso encontro, que Deus coloca na nossa vida, e continua a minha luta de combate às drogas, contra a legalização da maconha no Brasil. É uma luta que nunca vai parar.